Um segredo universal e revelador. Qual a origem da criação do Espírito? Hoje, iniciamos uma mensagem profunda e transformadora, duas partes, ditada pelo espírito Júlio Del Toro. Vamos refletir sobre a centelha divina que habita em cada ser humano, uma partícula de Deus que desce à matéria para a sua própria evolução. Somos mais do que pensamos. Viemos de Deus e estamos retornando a Ele. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem. Quem nunca perguntou de onde viemos, para onde vamos? Quem somos? Como nasce um espírito? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Que bom que você está aqui. Estamos mais uma vez com Quem você nunca perguntou para trazer para um onde tema vamos? que possa te auxiliar a refletir, a pensar, a analisar, a tirar a sua mente da caixinha. Sabe que o materialismo nos leva a pensar todo mundo igual, pensar na matéria. Eu estou na matéria, então eu preciso de bens materiais, eu preciso disso, daquilo outro. Mas o que nós fazemos aqui diariamente é tirar a nossa mente dessa caixinha para nos enxergarmos como seres espirituais que estamos momentaneamente vivendo na matéria, mas a nossa origem é espiritual. Após o período encarnatório, nós vamos desencarnar, o que é chamado de morte. E o que acontece após a morte? Para onde vamos? Como viveremos? Encontraremos os nossos parentes? Teremos uma residência? Moraremos no plano espiritual acima das cidades onde moramos? Estas respostas a espiritualidade tem para nós, como a que hoje eu convido a você a iniciar. O cigano Júlio Del Toro, ele vai trazer essa mensagem que fala sobre a centelha divina, o nascimento, de onde, qual é a nossa origem espiritual, de onde viemos. Esse é o tema que nós vamos abordar. Olha só, em particular, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Tem um livro chamado O Despertar da Consciência, do átomo ao arcanjo, ao anjo-arcanjo. E ali é um apanhado de informações de diversos espíritos que encarnados se debruçaram sobre esses temas. O tema da vida após a vida, como Miramês, Joana de Ângeles, Leon Denis e tantos outros. Então, esse livro é um livro de estudo que fala, inclusive, sobre esse tema que Júlio Del Toro vai abordar hoje. Então, a minha dica, entre outras que nós vamos trazer mais, é essa: o despertar da consciência, do átomo ao arcanjo. Se você gosta de estudar, tá aí uma boa dica para você. Eu tenho esse livro como um livro de cabeceira. Estou sempre buscando ali mais informações. E hoje, coincidência não existe. Júlio Del Toro traz esse tema e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece? Vamos buscar em Deus o que não pode nos faltar. Paciência não pode nos faltar de maneira nenhuma. Pelo amor de Deus, não deixe faltar paciência em você. Não deixe de ser compreensivo, porque se você for incompreensivo, você vai ver tudo que é de ruim e vai ficar chateado com tudo. Mas se você compreender as pessoas, que cada um está no seu grau de entendimento,
de compreensão, você vai lidar melhor com as situações. Você vai entender que não adianta exigir mais de uma pessoa que ainda é infantil espiritualmente. E se você não for prudente, a falta de prudência traz um prejuízo imenso para a vida, pois o imprudente está sempre criando empecilhos no seu crescimento, está sempre cheio de problemas, pois o problema é resultado do mal feito. Se você é prudente, você evita ações erradas e com isso você ganha tempo para alcançar muito mais do que você imagina. Paciência, compreensão e prudência. E paz. Meu Deus, hoje em dia neste mundo quem tem a paz é rico. Quem tem a paz tem a vida. E quem tem sabedoria? Entenda a sabedoria como algo muito mais amplo do que a inteligência. Sabedoria de lidar com situações, sabedoria de se postar de forma correta diante dos desafios do dia a dia, não é? Paz, sabedoria e a força para resistir contra tantas tentações, e as tentações só aumentam, né? Não é mesmo? Mas vamos lá, vamos elevar o pensamento a Deus, sempre lembrando das palavras de Cristo Jesus, quando ele afirmou e afirma, quando 2 ou mais reúne-se em seu nome, ele se faz presente. A presença do Cristo, de Deus, é a manifestação dessa força em nós, a força do poder, do realizar, do superar, do transformar. E nesse instante somos mais do que 2. Somos centenas, milhares, por que não milhões? Pois já nos foi informado que esta programação é irradiada também nas cidades do mundo espiritual, onde se afina com este mundo da matéria. Então todos nós, em um só sentimento, em um só pensamento, nós nos comunicamos nesse instante com Deus e dizemos: Senhor, que no amanhecer deste dia tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos a paciência, a compreensão, a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que de fato não nos falte
essa paz, essa sabedoria, essa força. Que não nos falte a paciência, a compreensão e a prudência. Que não nos falte a capacidade de revelar a Deus pelos atos que tomamos. Pois, como diz Dr. Bezerra de Menezes, não há mais tempo de pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser vivenciado por nós que nos consideramos cristãos. Pois se eu acredito no Cristo, o mínimo que eu tenho que fazer é aplicar os ensinamentos desse Cristo em minha vida. E aplicar não é falar, é executar. Então, Bezerra de Menezes está totalmente certo quando ele diz: não é hora mais de pregar o Evangelho. O Evangelho já foi pregado por toda parte. É hora daquele que se considera cristão aplicar na sua vida, no seu dia a dia, os ensinamentos desse Cristo. Então é preciso, sim, ter mais paciência como teve o Cristo. É preciso ser compreensivo como compreensivo foi o Cristo quando viveu junto a todos os encarnados, a nós encarnados. É preciso, sim, ser prudente para não se expor ao que não é útil à vida. Então, esse é o convite que nós fazemos a todos vocês. E não tem coisa melhor ou não tem fórmula melhor para aplicar o Evangelho de Jesus, senão através de uma prece e através de busca de conhecimento. Tenho certeza que você está aqui diariamente conosco em busca de conhecimentos que te faça um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, não é? Uma alma melhor. Então, vamos lá, vamos ouvir o mundo espiritual que vai nos falar sobre esse tema que é muito importante. Duvido que alguém aqui nunca pensou assim: poxa, mas se eu sou espírito, da onde? Como é que nasce um espírito? Não é? Um segredo universal é revelado nesse instante. Primeira parte da mensagem de Júlio Del Toro.
prosperidade que caminhou, mas terá que evoluir passo a passo, até ela poder incansavelmente desenvolver o que chamamos a parte de Deus. Quando uma forma começa a integrar a matéria começa a receber impulsos da sua vontade. O vento recebe, as águas recebem, a terra recebe, todas as formas naturais recebem a influência da inteligência que ali é colocada. E parte dessa inteligência, a altura do que a matéria consegue ficar real. Porque esta matéria também pode ser real. Dentro do seu ciclo, e da sua condição. A partir daí, sua mente vai evoluindo de planeta a planeta, de lugar em lugar, até começar a absorver aspectos de Deus que está presente em todos os lugares. Começa então a desenvolver cada vez mais a sua capacidade infinita de ser, não apenas de ter. Ele simplesmente não quer ser. Ele vai criando uma condição até ele se inserir no seu próprio destino. Obrigado, Júlio Del Toro, obrigado. É ou não é para refletir estas palavras? Sabe, o que me chamou a atenção é que o Júlio, sabiamente, ele fez a comparação do nosso nascimento físico. Aquela centelhinha, aquela pequeno embrião, quando adentra ao óvulo, ele vai se formando, se formatando e ele está dentro do útero da mãe, o lugar mais seguro. Então ele é parte integrante do corpo da mãe. Ele está ali, ligado totalmente à mãe. Tudo aquilo que a mãe sente, transmite a este embrião, a este feto, a esta criança, a esta alma em formação. Chega um momento em que ele chega no ponto que ele precisa sair do útero. Saindo do útero, ele vai viver as suas experiências, não é isso? Vive as suas experiências, vai agregando conhecimento, o conhecimento vai se formando, tendo ele próprio a capacidade de também gerar outras vidas. Então, Júlio Del Toro fez essa comparação. Nós somos espíritos que nascemos, somos fragmentos de Deus. Vindo à experiência material, a experiência de unidade, nós vamos agregando conhecimento ao ponto de nos ligar a Deus da mesma forma em que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso com milhões de anos, não é? É que para nós parece tanto tempo, mas a eternidade não é nada. Para a eternidade, milhões de anos não é nada. Fato é que nós somos fragmentos de Deus. E o nosso caminho é retornar a Deus. O nosso caminho é esse. Jesus deixou claro que Ele e o Pai eram uma só essência, um só ser. E que nós, da mesma forma, também. Sensacional essa mensagem, não é? Olha, nós estamos na metade, ainda tem outra parte que traremos amanhã. Júlio, muitíssimo obrigado. Volto a dar dicas para você aqui, ó. O livro Viagem de uma Alma é um livro espiritualista que explora o plano astral e a jornada da alma após a sua morte. Tá aí, esta é uma dica para você. Eu tenho mais uma outra dica. Todos os sábados, por volta de 6 horas e 50 minutos,
A Renata Nunes convida, você me convida, nos convida para fazer a projeção astral. Então, todos os sábados, 6 horas da tarde e 50 minutos, a Renata Nunes nos conduz nessa projeção astral, onde você embarca para descobrir as suas experiências pessoais como espírito que é. Tá aí, mais uma dica. Então, hoje te trouxe 3 dicas. Primeira dica, o livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Arcanjo. A segunda dica, A Viagem de uma Alma, certo? A Viagem de uma Alma. E a terceira dica, Projeção Astral. Tá aí. O convite foi feito. Livro dos Espíritos. Você está deixando a sua opinião? Você está colocando? Você está participando do Madrugada com Deus? Sabe, no sábado, nós estivemos ali em São José, na cidade de Santa Catarina, na grande Florianópolis ali, uma bela reunião espiritual, onde muitas pessoas passaram por cirurgias espirituais, curas espirituais. Primeiro cura-se a alma para que a alma reflita essa cura no seu corpo. Cura espiritual. Cura espiritual. É bom deixar isso claro porque quando se fala em cura, a casa acaba sendo bombardeada porque está oferecendo curas melaborantes. Não, nós estamos falando de cura espiritual. Curar o espírito através do quê? Do seu conhecimento e das suas ações. Então, neste último sábado, as caravanas de luz desembarcaram ali em São José, como também em Belém. São José, Belém, Ribeirão Preto. Foi sensacional, foi um trabalho maravilhoso, que aí eu falo no particular ali em São José, porque estive presente. Agradeço a todos que se fizeram presentes também ali. E vamos ter novas oportunidades, não é? Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 76. Questão 76. Qual a definição se pode dar dos espíritos? E aí? Qual é a definição segundo a própria espiritualidade? Resposta: são os seres inteligentes da criação. Foram criados por Deus e vivem no mundo invisível. O espírito é alma depois que sai do corpo. O espírito é a alma depois que sai do seu corpo físico. Tá aí. Sinceramente, essa resposta ela veio há 200 anos. O livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec há 200 anos. Então já tem tempo, né? Então, naquele período, não poderia se aprofundar tanto para falar de espírito, porque ainda a ideia da espiritualidade estava nascendo nas mentes. Então, como você conseguiria se aprofundar em uma mente que ainda não tinha tanto esclarecimento? Diferente de hoje, não é mesmo? Então, as dicas que nós trouxemos aqui dos livros, elas têm ali muito mais conhecimentos a serem oferecidos pelos próprios espíritos. Então, meus irmãos, você quer aprender? Debruce-se sobre a espiritualidade, que muito você irá descobrir. Descobrir quem é você, descobrir a sua essência, descobrir o seu poder, descobrir o Deus que há em você. Bem, vamos lá, vamos compartilhar esse momento com a Leslie Ávila. Ela vai nos trazer o seu conhecimento, evolução dos seres. Leslie. Nós viemos migrando através de todos esses reinos até chegar aqui no reino hominal, ok?
Nós aprendemos na escola, nas aulas de ciências, de biologia, pelo menos era assim na minha época. Eu não sei, mas está tudo tão mudado, né, meu povo? Mas quando eu aprendi em ciências, em biologia, eles falavam em 3 reinos: no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, onde nós éramos os animais superiores. Entretanto, isso não é real. Nós não somos animais, nós somos seres humanos e pertencemos ao reino hominal, como Rudolf Steiner nos ensina nos seus conhecimentos de antroposofia e na metamorfose dos reinos. E o que é essa diferença desse reino animal para o reino hominal? É a incorporação da consciência, do eu, que nos diferencia. Os animais já vêm programados, os animais... Você não vê um cachorro, por exemplo, estou cansado de latir, de agora em diante eu só vou miar. Não tem. Nós não. Eu nasci falando um idioma e eu quero aprender outro, e eu vou aprendendo, e se eu quero imitar um cachorro, eu consigo, se eu quero imitar um boi, eu consigo, porque nós temos essa plasticidade das escolhas, porque nós temos uma autonomia de consciência. Naturalmente, existem animais que, na sua evolução espiritual, já estão em estágios que estão vindo mais para um estágio hominal. Ainda demora bastante. São aqueles animais que são animais bastante solidários, como, por exemplo, os golfinhos. Não é porque um macaco tem forma humanoide que ele está... Não é a forma, é o comportamento. É a solidariedade. Por exemplo, quem mergulha, quem nada em alto mar ou náufragos, tem histórias serem salvos por golfinhos, animais selvagens, mas que já têm aquela coisa da solidariedade, igual o samaritano. Então, a forma deles não importa, mas o estágio de evolução da alma deles já tem germes, faíscas de um comportamento naturalmente humano. É claro que existem pessoas que não são solidárias, mas elas já são humanas. Por quê? Já houve a possibilidade dessa migração para o reino nominal, mas são seres que ainda estão embrutecidos, ainda muito no seu comportamento, num estágio animalesco. São as interseções entre os reinos, como há uma interseção no reino mineral para o reino vegetal, há uma interseção do reino vegetal para o reino animal, e também há uma interseção do reino animal para o reino hominal. E já começa a ver os primórdios da interseção do reino hominal para o reino do homem espiritual. E nós vemos pessoas que, no seu comportamento de altruísmo, de caridade, de doação ao próximo, são que nós chamamos de santos em vida. Pessoas como Bezerra de Menezes, como São Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, e outras personalidades pelo mundo afora que têm comportamentos sublimes, de entrega, que isso é um comportamento já de grande profundidade espiritual. Todo o trabalho que nós fazemos aqui é para te oferecer aquilo que vai ser útil no seu dia a dia. Te oferecer o conhecimento que vai te dar estrutura mental, emocional e física para você lidar com as situações, para você administrar bem a sua vida. Esta é a proposta deste momento que chamamos de Madrugada com Deus. A gente diz que é um programa, né? Programa Madrugada com Deus. Não, é o momento de estar em Deus, de estar com Deus, de falar sobre assuntos que nos dê força para nos reconectar a Deus. E quando reconectado a essa força chamada Deus, nós temos força para lidar com todos os desafios do dia a dia. Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso.
E a sua presença aqui vai te dando naturalmente, não é nada fenomenal, não é nada fora do comum, mas dentro na sua naturalidade vai te dando capacidade de melhor lidar com as situações corriqueiras ou com situações que você não esperava. Eu tenho certeza disso, porque a sua mente se abre. Uma mente aberta, ela tem condição de interpretar melhor tudo o que se vive. Obrigado pela sua presença aqui. Bom, hoje iniciamos uma reflexão profunda sobre a origem dos espíritos e a centelha divina que habita em cada um de nós, né? O cigano Julio Del Toro, ele vai dar seguimento. Amanhã trazemos mais um trecho para o nosso estudo, o nosso aprendizado. Obrigado por você estar conosco. Muitíssimo obrigado. A casa, ela te serve. Nós estamos aqui sem hipocrisia para servir a quem busca conhecimento, a quem busca descobrir, desbrotar ou brotar o conhecimento o poder que tem. Então, meu irmão, a casa também te convida, minha irmã, a fazer parte. Faça parte. Se sinta um participante desta casa. Se a casa te faz bem de alguma forma, compartilhe essa mensagem, passe adiante. Já deu like? Já fez o seu comentário? O que você coloca ali? Eu estava conversando com uma pessoa lá em São José, dizendo para ela diz assim, eu assisto, mas eu não tenho o hábito de escrever nada. Eu disse para ela, diga um bom dia, diga uma boa tarde, porque não é a escrita apenas, é a sua energia, a sua vontade, a sua manifestação via internet. Você está se manifestando, você está agindo, você quer participar, você está saindo do comodismo e, peraí, deixa eu entrar aqui, vou escrever. É uma atitude. Então, o bom dia que você dá, já imaginou quantas pessoas receberá esse bom dia? Ou receberão esse bom dia? Amanhã estaremos de volta. Ajude essa casa, ela precisa muito. Diante das dificuldades que o Brasil vem passando, a humanidade, normalmente o que as pessoas deixam de fazer é ajudar a fazer caridade, não é? E a casa que vive de caridade sente muito. Então as doações caíram muito e isso dificulta bastante o trabalho que a casa faz. Então nos ajude, nos ajude. A gente pede mesmo, a campanha dos 3.000 colaboradores para expansão continua. Mesmo diante das dificuldades, nós estamos aqui pensando em aumentar o trabalho, a assistência ora. Quanto mais necessitado, mais precisamos preparar a casa para receber estes irmãos. Então nos ajude, nos ajude. R$60 por 2 anos, 24 meses. Nos ajude. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Que a paz desse Deus, do Cristo e da nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.